Glória a Deus. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Eu vim direto, porque por questões de logística, se eu parasse em São Paulo e depois viesse para cá, seria mais gasto. Então o que eu fiz é vir direto de São Paulo para Fortaleza, para passar com o pastor Gilson, dar um abraço nele e direto para Belém, direto para casa e Aleluia. Estar aqui com os irmãos. Amém. Pedi para o pastor Fabiano me abençoar para que esse final de semana eu pudesse compartilhar com vocês. Marcos capítulo 1, versículo 35. Amém? Desde já eu já quero me colocar à disposição dos irmãos, aberto para toda e qualquer cuia de tacacá, de tigela de açaí, qualquer tapioca molhada ou seca. Não se preocupa não, irmãos, eu não tenho preferência por essas coisas. Isso aí, o que vier a nós. Não, maniçoba não, não chegamos a tanto, né? Fiquei muito feliz de saber que você casou. Eu estou longe, mas eu vou ouvir. Parabéns. Esse é sempre criei. Todo mundo aqui disse que não, mas eu quero que você saiba que eu disse, isso não é verdade. Vai acontecer e aconteceu. E esse é o impossível, cara. Esse é o... Até porque a sua esposa, ela é muito bonita, né? Você sabe disso, né? Não... Chocolate? Choquito. Ou ele é Choquito ou ele é o Lolo. Amém? Vamos fechar nossos olhos, amados. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tremendo livramento. Eu quero agradecer a Ti por recuperar, Pai, a mochila, recuperar os documentos, Pai, todas essas coisas. Eu louvo o nome do Senhor pela vida dos irmãos da comunidade Vinho Novo. Pai, da forma maravilhosa como o Senhor usa esses guerreiros, Senhor, de acordo com o dom que o Senhor tem dado a cada um deles, Pai. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Obrigado, Pai, por estar aqui, por estar em casa. Obrigado, Jesus, por estar em Belém, essa terra amada, esse lugar tão abençoado. Não existe terra como Pará, Senhor. Pelo menos para nós, paraenses, nós louvamos ao Senhor por isso. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Eu creio e oro em nome de Jesus para que ela seja liberada nesta manhã, para abençoar o nosso coração, para trazer fé, para nos dar mais conhecimento do Senhor, para nos aproximar de Ti e nos mostrar o Teu propósito para nossas vidas, Pai. Pai, ajuda-nos, enquanto o Senhor revela para nós o Seu coração. Ajuda-nos, libera o Teu poder dentro de nós, através do Espírito Santo, para que nós possamos corresponder à Tua expectativa, para que nós possamos caminhar em direção à frutificação, em direção ao propósito da palavra do Senhor em nossas vidas. Por isso nós trazemos cativo toda a nossa atenção, trazemos cativo todo o nosso pensamento, trazemos cativo agora os nossos olhos, o nosso coração, alma, espírito, alma e corpo. Domínio, a concentração ao ouvir da palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Todos te buscam. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Pois para isso é que eu vim. Tem alguém que tenha uma outra versão diferente dessa aqui? Alguém aí que possa ler de uma forma diferente? Pois para isso é que eu vim. Você tem alguma versão diferente? É o final.
É o 38, né? Você tem aí, se você puder ler. Eu vim, foi para isso. Tem um paralelo dessa mesma passagem no livro de Lucas. Se você puder me ajudar a encontrar a mesma referência. Amém? Quando você olha para a vida de Jesus, muitas vezes nós vamos olhar dentro da palavra de Deus e nós vamos ver situações como essa. Jesus, os discípulos chegam a ele e perguntam alguma coisa específica para ele. Os discípulos tentam interrogá-lo através de um determinado ponto e de repente ele não responde a pergunta dos discípulos. Ele muda automaticamente de direção daquilo que estava sendo perguntado, do contexto da conversa. A Bíblia diz que, sendo o Senhor tinha o hábito, tinha o costume de se levantar e ir em oração na presença do Pai, buscar a presença de Deus. E nessa passagem, nesse momento aqui, Pedro diz que todos estavam buscando a Ele, todos estavam procurando a Ele. E o Senhor Jesus não responde a Pedro. Porque Pedro pergunta: onde tu estavas? O que é que diz o Senhor? Esse é o propósito pelo qual eu fui enviado. Para isso é que eu vim. Jesus estava no momento onde ele estava... você encontrou Lucas aí? É isso que ele leu. Esse é Lucas? 4:42. 4:42? 2:43. Tá, então leu 40. Lucas 4:43, não é? Ok, vamos ver do 42. É o mesmo paralelo de Marcos capítulo 1. Sendo dia, ok? Lucas 4:42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões e foram até junto dele. E, o que diz aí? E rogavam para que ele não saísse. Marcos não fala sobre isso. Marcos apenas diz que Pedro chega a ele e diz: todo mundo está te procurando, onde é que você está? E Jesus diz: vamos para outra cidade, porque é necessário que eu pregue o Evangelho, porque para esse propósito é que eu vim. E quando você vai para Lucas capítulo 4 e você vê o paralelo, Lucas dá uma ênfase maior, porque ele dá mais detalhes do contexto da situação daquela pergunta de Pedro. Ele diz que as multidões estavam procurando Jesus, e foram até junto dele, e elas rogavam para que ele não saísse dali. Quem é que gostaria que Jesus saísse de perto de si? Saísse de casa, ou deixasse a cidade? Porque o que estava acontecendo eram milagres. Milagres estavam tomando conta, estavam tomando forma. O impossível de Deus estava acontecendo. Os cegos eram curados. Os paralíticos andavam. Amém? E todo aquele mover de Deus ali, o homem não queria que Jesus, que o Filho de Deus, o homem não queria que Deus saísse dali. O homem queria que ele ficasse ali. Mas a palavra de Deus diz, que Jesus responde para eles e diz: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. O que eu quero falar nessa manhã com você, dentro desse impossível de Deus, para a minha vida e para a sua vida, eu e você, nós precisamos buscar o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós. Parece que quando você olha na palavra de Deus aqui, você tem que ver que todos nós temos propósitos. Amém? Você precisa viver uma vida com propósito. Você não pode viver sem propósito. Você foi criado com um propósito por Deus, para realizar um propósito, para chegar e cumprir um propósito na sua vida. Amém? Agora nós temos vários propósitos. Temos propósito de casar, temos propósito de sermos bem-sucedidos no nosso emprego, não é? Propósito de começar uma empresa, um propósito de crescer no trabalho, um propósito de se formar,
um propósito de comprar uma casa, um propósito de comprar um carro. Todos nós temos propósitos, todos nós temos sonhos, todos nós temos alvos, e isso é importante. Mas eu quero te dizer que há um alvo maior para a sua vida, há um propósito maior para você, há um propósito singular de Deus para a sua vida, e você não pode perder tempo com os propósitos menores. Você não pode se deter nos propósitos menores. Amém? Nós ouvimos e precisamos aprender que os princípios de Deus são maiores que as verdades. Diga comigo, os princípios são maiores, mais importantes que as verdades. Qual é a verdade aqui? Cristo veio para curar. Amém? Cristo veio para libertar. Aleluia? Cristo veio para quebrar as cadeias das trevas. Amém? Mas Jesus não se deteu simplesmente nisso. Jesus não se deteu simplesmente nisso. As pessoas queriam que ele ficasse. Fica aqui, não sai. Poxa, é tão bom. Olha que legal essa presença de Deus, esse mover de Deus, esse derramar do Espírito Santo, esse poder de Deus para nossas vidas. Poxa, fica aqui, Jesus. Não sai daqui. Mas ele diz: não. Não é esse o propósito final pelo qual eu vim. Isso é parte do propósito. Do propósito, tudo que você está buscando, tudo aquilo que você quer para a sua vida, você tem que entender que é parte do propósito, mas não é o propósito em si, não é o propósito final de Deus para a sua vida. E você precisa buscar no Senhor, você precisa buscar através dessa comunhão, dessa atitude que Jesus teve, esse exemplo de vida de buscar a Deus pelas manhãs. Não sei como vai acontecer contigo. Você precisa entender o propósito de Deus para você, o propósito final. Amém? E não se deter simplesmente com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Milagres estavam acontecendo, os cegos estavam vendo, os paralíticos estavam andando. Ele veio para isso. Ele estava proclamando a palavra de Deus. Imagine você ouvir Jesus falar. A Bíblia diz que o coração deles queimava quando o Senhor falava com ele. Mas ele para naquele momento, naquele apelo, naquela ânsia, naquela busca da multidão, do homem cativo, do homem necessitando de libertação, clamando a eles: fica conosco, não saia daqui. Ele chega e diz: não, é necessário que eu também vá e continue anunciando aqueles que ainda não ouviram. Eu não posso ficar simplesmente aqui, porque não foi para isso que eu vim. Eu não vim simplesmente para curar, eu não vim simplesmente para trazer vista aos cegos, eu não vim simplesmente para pregar. Há um propósito maior. É necessário que eu morra, é necessário que eu seja crucificado, é necessário que ao terceiro dia eu ressuscite dentre os mortos, para que todo o projeto de Deus, todo o propósito de Deus venha a ser cumprido, segundo a vontade do Pai. Amém? Aleluia? Então eu quero passar para você nessa manhã, meu amado irmão e irmã, que em nome do Senhor Jesus, você não se detenha com apenas um propósito, mas que você busque o propósito final de Deus para a sua vida. Não quero que você jogue fora os propósitos que você tem, mas você não pode se deter com os propósitos menores, enquanto há um propósito maior de Deus para você. Amém? Você precisa buscar o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia? Amém? Vamos continuar? Guarde isso no coração. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3, 1. Dentro desse propósito, enquanto você busca o propósito final de Deus para a sua vida. Por que eu falo desse propósito? Porque a Bíblia diz que Deus deu a cada um de nós diferentes dons e talentos. Nem todos nós temos os mesmos dons e talentos. Nós somos singulares, nós somos únicos. Não existem dois Marcelos, não existem dois Jorges, não existem dois
Márcios, não existem dois, apenas um. Deus foi enfático em criar tudo de uma forma bem singular. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Alguém leia, por favor. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Só um, Jorge. Já. Lê um só. Versículo 1. E parte do 2. Não, versículo 1. Lê de novo versículo 1. Só um. Um. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Amém. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros. Amém. Que eu escreva as mesmas coisas. Amém. Alegrai-vos no Senhor. Mas Paulo está dando uma despedida aqui à igreja de Filipenses, e ele está concluindo o discurso, ele está acabando a sua carta, a sua oratória, a sua mensagem à igreja de Filipenses, e ele termina com esse versículo. Ele começa o capítulo 3 com esse versículo, dizendo: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. E não vou cansar em dizer para você que você precisa se alegrar no Senhor. Não vou cansar de te dizer: busque o propósito de Deus para a sua vida. Não vou cansar de te dizer, meu amado, há algo a mais de Deus para você. Não se acomode, não canse, não deixe que as lutas e que a dificuldade venham abafar a tua fé, porque é aí que o inimigo quer destruir a mim e a você, e nos desviar do propósito final de Deus. Do propósito final de Deus. Jesus poderia ter ficado naquela cidade. O apelo era muito grande, a necessidade era muito grande. Por onde ele passou, havia uma tremenda necessidade, não simplesmente de cura, mas havia uma necessidade de compaixão, havia uma necessidade de amor, havia uma necessidade de ministrar a palavra. Mas Jesus não parou, ele continuou, porque ele veio para um propósito específico. Você veio para um propósito específico, e você precisa buscar esse propósito de Deus para a sua vida. Amém? Não é para a sua família, vai influenciar na sua família, vai afetar aqueles que estão ao teu redor, mas o propósito de Deus, ele é pessoal para você. Amém? O propósito de Deus, ele é pessoal para você. Mas quando você alcançar esse propósito, com certeza, Deus nunca faz algo simplesmente para uma pessoa. Ele faz através de uma pessoa, mas ele alcança a todos. Amém. Porque ele é um Deus plural. Amém? Então Paulo começa dessa forma: alegrai-vos no Senhor. Eu quero que você diga finalmente, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, finalmente, amados. Filipenses 3, vamos continuar, versículos 12 a 14. O mesmo capítulo, do versículo 12 e 14, de 12 a 14. Não que eu tenha, vai, pastor, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Mas não que eu já tinha alcançado, eu já tenho alcançado aquilo, o propósito final, mas eu faço o quê? Eu prossigo. Amém. Amados, não é uma pessoa, não é um imaturo, não é um novo convertido ou um velho na fé que está falando essas palavras. É alguém que viu a Jesus com seus próprios olhos. É alguém que teve uma revelação divina de Jesus na sua vida. Alguém que foi alcançado de uma forma divina pelo Senhor. E Paulo, com toda a sua experiência, com toda as suas palavras, o seu conhecimento, com tudo aquilo que ele era, com suas visões de Deus, ele chega e diz: não que eu já tenha alcançado tudo, não, eu ainda não alcancei. Quem está falando aqui é Paulo. Se Paulo falou que ele ainda não tinha alcançado, imagine eu, estou no sal. Eu não gosto nem de voar, como é que eu vou chegar no terceiro céu? Ele pelo menos chegou lá.
Mas ele diz: não que eu já tenha alcançado, mas o que é que eu faço? Eu prossigo. Diga para o seu irmão: nós precisamos prosseguir. Diga: nós precisamos prosseguir. Você não pode parar na sua fé, você não pode parar na sua caminhada cristã. Não pare. Se você parar, você vai ser atropelado pela carroça dos bois. Se você parar, para nós se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho não pega. Entendeu? Se você ficar, o bicho come. Se você correr, o bicho não te pega. O mundo se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, né? O crente se tu parar, o bicho te pega. Mas se tu correr, meu irmão, ele não te pega. Porque a Bíblia diz que ele te deu pés ligeiros como a águia, como a gazela. Eles correrão e não se cansarão. Amém? Amém? Mas se você parar, aleluia. Você está entendendo, meu amado? Você consegue compreender? No nome de Jesus, continue, Jaime, por favor. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não alcancei. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Há coisas diante de você. Paulo está dizendo: eu estou avançando porque há coisas diante de mim. Há situações que ainda virão diante de mim. Eu prossigo. Pode continuar, já. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o propósito de Deus para a minha vida. Eu prossigo para esse alvo que Deus tem para mim. Continua, já. Até o 14. Até o 14? Não, que eu já... Deu o 15, então. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ok, aqui. Todos, pois, que são perfeitos. Você é perfeito? Hein? Você é perfeito? É ou não é? Claro que você é. O que Paulo está dizendo aqui, ele não está falando de santidade, amados. Ele não está falando aqui de perfeição de atitudes. Todos que são perfeitos no entendimento daquilo que Deus tem para a vida deles. Todos que entendem o propósito de Deus, eles terão essa mesma atitude, esse mesmo pensamento. Em outras palavras, todos aqueles que são maduros o suficiente para compreender o propósito de Deus para as suas vidas, eles terão essa mesma atitude. Eles vão deixar as coisas que para trás ficaram, eles vão continuar caminhando, porque ainda há algo para ser feito, ainda há um caminho para ser trilhado, até o dia do prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus para mim e para você. Amém? Amém. Você não pode parar. Você não pode parar. E você precisa estar muito, muito atento sobre o dom da vida para mim e para você. Olha o que diz Salmos 90, versículo 13. Salmos 90, versículo 13. Alguém leia, por favor. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para o teu servo. Continua, Roberto. 13. Salmos 90, 13? Não. É 13, é o que diz? Volta-te, Senhor. E o 14? Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. E, então eu anotei errado aqui. Qual é aquele versículo que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração? É o 12, é? Ah, eu sabia, não está tão errado. Lê o 12 aí, Roberto, então. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que podemos alcançar um coração sábio. Então, nesse propósito de Deus para a sua vida,
do impossível dele para você, daquilo que ele quer fazer através da sua vida, você precisa ser um homem e uma mulher sábia. Um homem sábio, uma mulher sábia. Você não pode se deter com as coisas que estão ao teu redor, porque esse não é o propósito final de Deus para você. Há algo mais. E é o que Paulo diz: olha, eu prossigo para o alvo. Há um propósito maior de Deus para mim. Eu ainda não alcancei isso. Já alcancei muita coisa. Já preguei o evangelho em muitos lugares. Já vi milagres acontecendo. Eu já vi gente, olha, já quase morri várias vezes. Eu já fui chicoteado por causa do Senhor várias vezes. Já fui abandonado por irmãos. Já aconteceu tanta coisa comigo, mas esse não é o final ainda. Há algo a mais. E eu estou prosseguindo em busca desse algo a mais de Deus para mim. Em busca desse propósito final de Deus para a minha vida. Você precisa fazer isso. Aqueles que já chegaram nos entas, você precisa ter essa noção da sua vida. Os que estavam nos intas ainda não pensam muito, mas daqueles que já cruzaram os entas, você precisa ter essa noção. Você sabe o que eu estou falando, né? Dos 40, dos 50, dos 60, né? Aqueles que estão ainda nos intas, nos 30, né? Não pensam muito nisso, mas nós precisamos pensar. Precisamos estar muito, muito, muito atentos. Então, para que você alcance um coração sábio, buscando o propósito de Deus para você, eu quero te dar 3 passos nessa manhã. 3 passos muito importantes para a sua vida, para a minha vida, para nós. Primeiro como indivíduos, depois como família e para você, para nós como igreja. Amém? 3 pontos importantes que eu quero que você preste atenção. Primeiro, versículo 13 de Filipenses, capítulo 3. Leia de novo, Jair, por favor. 3:13. 13. É. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Amém. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação. Então, aqui a primeira coisa que eu quero que você preste atenção e você anote aí: não olhe para trás. Amém? Não olhe para trás. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Se está no passado é porque passou. Mas parece que tem uns crentes, tem uns irmãos que gostam de voltar atrás. Rapaz, é o tal do crente macharré, né? Só anda de costa. Rapaz, que é isso, cara? Ele vive lembrando do passado. Ah, como era doce. Tinha aquele eu acho que era Zorra Total, né? Te peguei, vida. Sabia, né? Gostava de assistir sábado de manhã, né? Era noite, né? Tão inocente, olha. Ele se derruba, se entrega assim, olha. Isso é santo, esse cara é um santo. Se entrega assim, ele não é Adão, porque ele não vai esconder nada. Era noite, sábado. Não. Ah, como era doce, ah, como era... Tem gente que fica vivendo olhando para trás. Você não pode viver olhando para trás. Você não foi chamado para olhar para trás. Amém? Você não foi chamado para olhar para trás. Você não foi chamado para voltar atrás. Esse era o principal mandamento que Deus havia liberado sobre o povo de Israel na terra, quando eles saíram do Egito em direção a Canaã. Não olhe para trás. Não voltareis para o Egito. Não voltareis para o Egito. Não voltareis para o Egito. Mas tem irmãos que adoram voltar no mundo, cara. É impressionante. Ah, aquela pipoca dançante, né, Jorge? Lá no Caçazum, cara. Nossa, aquele tempo era uma maravilha. Fica lembrando do passado, rapaz. Hã? Na shopping. Rapaz, olha. Nem lembrava dessa daí, olha. Círculo Militar, né? Caçazum. É. Amém. Amém.
Não olhe para trás. Não fique olhando para trás, meu amado. Qual é o benefício que você vai ter ficar olhando para trás? É aquilo que aconteceu com você, as amarguras, das aflições, as feridas que foram feitas na sua vida. Que benefício te traz? Sério, fale para mim, que benefício te traz? Trouxe algum benefício? Se alguém disser, olha pastor, eu fiquei remoendo aquela amargura dentro de mim, nossa, que delícia, me fez tão bem. Aquela vez que eu fui abandonado, quando me acusaram, que coisa maravilhosa aquilo. Eu digo, olha, não tem um dia que eu não lembro, toda hora, eu não vi alguém fazendo isso. Mas toda vez que eu encontro uma pessoa amargurada, com raiz de amargura no coração, é porque ela está ligada ao passado. Ela está ligada ao passado. O passado dela segura ela, prende essa pessoa de tal maneira que ela não consegue romper nem no presente e jamais romperá no futuro. E Paulo está dizendo aqui, olha, uma coisa que eu faço, eu não olho para trás. E o passado dele foi difícil, porque Paulo foi um assassino. Paulo foi um assassino. Paulo matou Estevão. Paulo matou Estevão. Ele poderia muito bem dizer, Deus, olha, eu não dá não, eu não aguento. Toda vez que eu lembro, que eu fecho os olhos, eu lembro de Estevão sendo apedrejado, é demais, não dá. Ele poderia fazer assim. Mas ele diz, não, eu aprendi o segredo. Não olhe para trás. Não olhe para o passado. Nós não somos perfeitos, amados. Nós precisamos a caminho da perfeição. Mas nós temos que ter uma mente perfeita em relação ao projeto, à visão, ao propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Nós precisamos ter isso. Não olhe para trás. Filipenses capítulo 3, esse capítulo 3 mesmo, versículo de 4 a 8. Você poderia ler, por favor? Uma outra pessoa, capítulo 3, ainda no capítulo 3, versículos de 4 a 8. Olha, se eu pudesse me lembrar, né, Paulo? Paulo falando de Paulo, olha. Se eu pudesse contar, olha só quem eu era. Eu era fariseu dos fariseus. Eu era da linhagem real. O primeiro rei de Israel. Saul era da minha tribo. O primeiro time de futebol que eu torci sempre foi campeão, o Clube do Remo. Aleluia! Poderia se gabar dessas coisas, com toda razão. Mas o que... Está entendendo? Poderia fazer isso. Você continua lendo, Paulo. Pessoal, rapaz, vou te falar. É só brincadeira. Vocês só querem... Fala, Paulo. Eu persegui a igreja. Cara, ele era infalível. Amém? Eu poderia me gabar de tudo, mas todas essas coisas não tem nada a ver com Jesus. Eu troco tudo pelo privilégio, pela oportunidade, pelo prazer de conhecer a Cristo. De conhecer a Cristo, de ser encontrado nele, de alcançar o propósito dele para a minha vida, de entender o seu plano para mim e caminhar em direção a esse plano, caminhar em direção a esse propósito. Amém? Você está entendendo, meu amado? Você está achando isso meio chato? Se você estiver achando, pastor, vamos parar que é muita coisa, eu paro. Mas está dando para você entender? O meu coração para nós, como igreja, para mim, para você, é que há um propósito maior de Deus para nós e nós não podemos descansar, nós não podemos parar, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos nos deter com os propósitozinhos, os ititos que estão ao nosso redor. Há um propósito maior de Deus para a minha vida, para a sua vida. E você precisa ir em direção a esse propósito. Você precisa caminhar em direção a ele. Amém? Segundo. Amém, Paulo, obrigado.
Leia novamente. Paulo, leia aí para mim o versículo 13, mais uma vez, do capítulo 3. 13, isso, versículo 13. Irmão, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, de que é sempre das coisas que para trás ficam, e avançando para o que adiante de mim estão. Eu avanço. Pode ler, Paulo. Oi? É o 13, eu quero o 13. 13 ou 14. Só o 13. É. Eu estou avançando, diga comigo, avançar. Avançar. Você precisa avançar. Amém? Mas para você avançar, você só pode avançar se você perseverar. Não existe avanço sem perseverança. Não existe avanço sem perseverança. Para você avançar, para o propósito de Deus para a sua vida, você precisa perseverar. Todo cientista, todo estudioso, todo biólogo, toda descoberta que esses homens eles fazem, eles têm um alto grau de perseverança no propósito pelo qual eles estão estudando. Eles perseveram. Eles perseveram. Dia e noite, noite e dia. Eles não param. É um atleta se preparando para a Olimpíada. Ele treina todo dia, todo dia, todo dia, com perseverança. Para você avançar, você precisa perseverar. Você não tem como prosseguir sem perseverança. Amém? 2 Coríntios capítulo 11, versículos 22. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Continua? Pode continuar. 5 vezes recebi dos judeus, 40 de açoites, menos 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios. Para aí, que é só perigo esse negócio. Mas me diga, ele foi ou não foi persistente? Ele foi ou não foi persistente? Eu acho que na primeira já tinha desistido. Qual foi a primeira que ele sofreu? Acho que no versículo 22, né? No 23, né? São ministros de Cristo, eu também falo eu também. Ainda em trabalhos, muito mais. Em prisões, se chegasse em prisões, já tinha parado. Esse negócio é para mim. Não, ele não chegou, está aqui na prisão ainda. Tinha que levar para o açoite. Mas Paulo, a Bíblia diz que Paulo ele foi perseverante, porque ele sabia o alvo, ele queria para a sua, ele sabia o prêmio do qual ele estava buscando para a sua vida. Amém? Não olhe para trás. Seja perseverante. Não olhe para trás. Seja perseverante. Você só vai alcançar, você só vai caminhar para frente se você perseverar. Você só vai prosseguir se você perseverar. E o terceiro e último que eu quero falar com você, meu amado, nessa manhã, é o versículo 14. Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. Alguém leia, por favor. Prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana
Mais uma vez, Márcio, por favor. Prossigo para o alvo. Diga mais uma vez. Prossigo para o alvo. Diga para mais uma vez. Amém? Você está prosseguindo para o alvo? Qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo da sua vida? Você está prosseguindo para o alvo? Eu prossigo para o alvo. Só aquele que tem um propósito, que tem um foco de vida, ele vai prosseguir para o alvo a ser alcançado. Só aquele. Eu acho muito interessante na Índia, porque na área acadêmica, é imperativo para eles estudarem. Quando chega no segundo grau, para eles passarem do segundo grau para a universidade, existe o Enem na Índia também. E a garotada, eles entram dentro de uma sala, dentro de um quarto, eles estudam direto, porque estudo para eles é algo muito importante, é um status que dá. E quanto mais pontos eles marcam no exame, na prova, maior vai ser a possibilidade deles conseguir uma entrada na universidade federal. Do mesmo jeito que é aqui. Mas na Índia, eu estou falando da Índia porque está falando de milhões e milhões de alunos, né? Milhões e milhões de alunos. E eles entram no quarto e começam a estudar. Não tem feriado, não tem brincadeira, é só estudo. Chega a tal ponto que há casos de suicídio, quando alguns deles não conseguem alcançar a marca, os pontos que eles gostariam, eles se suicidam, eles cometem suicídio, frustrados. Mas Paulo aqui está falando sobre a questão do foco de vida. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da minha vocação em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Eu deixo tudo para trás, eu vou perseverar, porque é um alvo para ser alcançado pela minha vida, para que eu alcance. Há um alvo que eu preciso chegar nele. Jesus teve essa mesma atitude, Jesus viveu, enquanto esteve aqui, da mesma forma. Ele tinha um propósito de vida, ele tinha um propósito, ele tinha um plano, ele tinha uma estratégia de vida para que o seu ministério fosse cumprido, porque ele sabia do propósito, da importância da vida dele, da vinda dele à terra. E Jesus é o nosso exemplo maior. E eu e você precisamos olhar para ele e dizer: Senhor, me ajude a alcançar o teu alvo para a minha vida. Me ajude a caminhar nesse propósito, a deixar as coisas que para trás ficaram, a não voltar para trás, não olhar para trás. Me ajude a perseverar. Me ajude a perseverar. Eu quero cruzar os obstáculos, quero cruzar as dificuldades, eu quero pular sobre as muralhas que se apresentam diante de mim. Eu quero, Senhor, porque há um alvo, há um foco, e o foco da minha vida é alcançar o teu propósito para mim. Amém? Queria que você ficasse de pé comigo.